a Vida! Esse é o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por acompanhar o programa Viva a Vida. Temos muitas novidades, vocês aguardem. Nós vamos ter agora a novidade do Viva a Vida pelo mundo, hein? Aguarde! Hoje nós vamos explorar um tema que eu, pelo menos, tinha muita curiosidade e eu acho que você também deve ter, sobre os escoteiros. Eu estou aqui com o chefe João Carlos Moreno Gomes e ele é do 35º grupo de distrito, né, de escoteiros aqui do Vale, Abaca, Taubaté, Caçapava e Tremembé, pelo que o senhor me falou, não é isso? E nós vamos conversar sobre como originou, como é que funciona, se tem alguma ligação com outras instituições, como o Exército, por exemplo. Essa era uma dúvida que eu tinha. A gente vai verificar, assim, como é que faz para colocar o filho, quais os valores que são passados, quais os objetivos, o foco, por que existe, o que é o escotismo. João, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Eu, pelo menos, já tirei algumas, mas o telespectador quer saber. Qual a origem do escotismo, João? Bom, o escotismo começou na Inglaterra. Em meados de 1900, o nosso fundador, Robert Stempston Smith Baden-Powell, que nós chamamos de Baden-Powell, ele era um jovem inglês que vivia com seus irmãos e pescar, e ele tinha muitas brincadeiras e ele era muito observador e foi anotando. Quando jovem, ele foi para a guerra na Índia e na África, então ele começou a desenvolver certas coisas, começou a crescer na sua patente, chegou a coronel, e nisso ele voltou para a Inglaterra e, uma vez sentado lá, pensando nos jovens do gueto, ele começou a escrever uns livros como trabalhar com jovens. Nossa, tem gente que é iluminada mesmo, não? Então ele ali, naquele momento, ele começou a escrever e colocou as suas revistinhas nas bancas de jornal. E os jovens ingleses lá, na faixa de 12 a 17 anos, começaram a ler esses livretos e acharam interessante e começaram a aplicar as atividades que tinham lá. Os jogos, montar barraca, acampar. Então eles começaram a se divertir, pescar, tal, então nadar, correr. Então, começaram a competir entre eles. Então, nessa vivência, foram lá, chegou um certo tempo, não tinha mais o que fazer, foram lá na casa dele. E na casa dele perguntou, escuta, nós queremos fazer mais isso que o senhor escreveu. O quê? Ele falou, Scout, esses livrinhos que o senhor escreveu, Escotismo para Rapazes. Ele pegou... Ele mesmo criou esse nome, escoteiro? Isso. Scout é uma palavra que existia na Índia, uma parte do exército muito forte dos indianos, que eram pessoas que saíam junto com o exército inglês para observar locais de guerra. Nesses locais de guerra... de pesquisa, então, isso, né? Eles não dormiam, eles ficavam acordados. Então, a guerra antigamente começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Eles não dormiam, iam pesquisar. Então, esse pelotão... Esse nome deriva era chamado de Scout. E daí ele pegou esse nome, são pessoas especiais do exército indiano. Então, o que ele fez? Ele colocou o nome de Scout, que é uma palavra que não existia. Entendi. E hoje existe. Para quê? Nós treinamos os jovens, aí os jovens começaram a treinar, ele chamou psicólogos, terapeutas, pessoas de jogos, de dinâmica. Então, na verdade, é multidisciplinar, né? Sim. Várias cabeças pensantes. Pensando, ajudou ele a formar todo esse complexo nosso do movimento escoteiro no mundo todo. Aí, uma vez que ele escreveu e preparou adultos para trabalhar com esses jovens, para ajudar esses jovens, né? Direcionar eles, então o que aconteceu? No mundo começaram a observar isso e começaram a ir para o Canadá, para o Brasil, para todos os países. Bom, aí, em 1907, já estava espalhado em todo o mundo. E ele começou a aperfeiçoar mais o movimento escoteiro. Nós começamos a aprender. Como chegou no Brasil em 1907, então nós já estamos há 111 anos no... Nossa, quanto tempo! Então, o Brasil foi um dos primeiros países a receber o escotismo? Sim. A aplicar? Aplicar o escotismo. Foi o pessoal Olha, que bom, né? Foi um pessoal do exército, foi da Marinha, que foram buscar um navio
lá na Inglaterra, que estavam lá, os oficiais viram um grupo escoteiro lá, e isso eles trouxeram a ideia para cá. E com toda a estrutura que tinha lá. E começamos a fazer, e o primeiro grupo escoteiro foi no Rio de Janeiro, onde propagou no nosso Brasil. Que maravilha. Então, e o foco do escotismo, então, é sempre o jovem? É sempre o jovem. É fazer com que o jovem cresça pessoalmente. Nós visamos o intelecto dele, o físico, o espiritual, o afetivo e o caráter do jovem, que é importante. Tudo isso engloba o caráter. O que o jovem, o que nós fazemos? Qual é o nosso objetivo? É fazer com que esse jovem seja líder. Para quando ele crescer, ser líder na sociedade. Fazer com que a sociedade cresça. Com todos os seus regulamentos, com todo o respeito. E é o nosso trabalho que nós fazemos todos os sábados com os jovens. É sempre aos sábados, João? É sempre aos sábados. No mundo todo? No mundo todo. Às 2h30, não é que nós sejamos especiais, não. Existe um programa, um projeto educativo para os jovens. Então, nós fazemos esse projeto, só que é longo. Então, começa quando ele entra e quando ele vai sair com 21 anos. Então, nesse tempo, ele ficando, qualquer parte que ele fique, ele vai ter um aprendizado muito grande, porque nós trabalhamos durante o ano com um programa anual, semestral e anual, isso com o crescimento do jovem. Nós visamos só o crescimento do jovem. Entendi. Interiormente, fisicamente, psicologicamente. Então, a gente resolve com que o jovem comece a ser um ser pensante. Isso é importante, porque você estimulando o intelecto, você estimula a criatividade, a curiosidade, né? E vocês trabalham também com filosofia, vocês aplicam? Quais são as matérias ali que vocês aplicam nesse trabalho junto aos jovens? Então, junto ao jovem, nós temos um lema que é aprender fazendo. Então, dentro das nossas atividades, quando nós fazemos atividades, nós visamos vários jogos, dinâmicas e aprender fazendo. Ele precisa aprender algumas coisas diferentes. Então, alguns chefes são preparados para chegar lá e ensinar. Ele vai acender uma fogueira, mas antes de acender uma fogueira, simplesmente, ele tem que saber toda a segurança para acender uma fogueira, porque ele é um jovem. Então, ele tem que pensar como ele vai fazer para acender. Mas o adulto ensina primeiro, aí o jovem está seguro do que ele está fazendo, aí ele vai e faz. Ele precisa fazer a sua comida diária. Um arroz. Ele aprende a fazer um arroz com a avó dele, com a mãe dele. E o que ele faz? Ele chega num acampamento e ele vai fazer o arroz. Certo. Pronto, e serve para toda a sua equipe de 8 jovens, que é uma patrulha. Trabalhar em equipe é muito interessante, Sim. né? Eu acho que isso acaba engrandecendo e traz como desdobramento aí adultos muito mais seguros, como você mesmo falou, Sim. jovens líderes. Nós vamos para um pequeno intervalo, João. Você, por favor, não sai daí, porque nós vamos saber no próximo bloco como é que faz para inscrever nossos filhos no escotismo. E eu tenho uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: o escotismo tem alguma coisa a ver com o exército, né? Ou com as Forças Armadas como um todo? O João vai responder essa pergunta para a gente daqui a pouco. Viva a Vida voltou, obrigada por você estar aí conosco. E se você acompanhou o primeiro bloco, você sabe que nós estamos aqui com o João Carlos Moreno Gomes. Ele é chefe de um dos grupos de escoteiros aqui do Vale do Paraíba, e justamente, especificamente, aquele que abrange Taubaté, Tremembé e Caçapava, e está tirando todas as nossas dúvidas. E eu deixei uma pergunta no ar, no último bloco, que foi o seguinte: o escotismo tem alguma coisa a ver com as Forças Armadas? Porque tem muita coisa assim de hierarquia, né? Muita coisa de valores, inclusive, que parece de respeito, obediência, que parece que tem a ver com o Exército. Tem alguma coisa a ver, João? Não. Acho que é uma dúvida minha e de todo mundo. A princípio, não. O nosso fundador foi um militar, logicamente, mas tem alguns resquícios, né? As regras que nós seguimos, a lei escoteira, a lei
os artigos da nossa lei têm tudo a ver com os cavaleiros da tábua redonda. Olha isso, que legal! E dentro dessa situação, o que nós fazemos? Nós não usamos o militarismo. Acontece que quando a gente fala em disciplina, a primeira coisa que nós entendemos é que só o militar que tem disciplina. Não, nós temos também disciplina. Basta ser aplicada, né? Nós seres humanos, nós dentro da sociedade, dentro da escola, dentro de casa, então nós temos disciplina, nós temos regras. Então nós seguimos a regra. E o jovem, quando entra no movimento escoteiro, a primeira coisa que ele procura, onde tem um lugar que tem regras. Eu acho que o jovem se sente mais seguro quando ele tem regras para ser observadas, seguidas, um direcionamento. Eu acho que é isso que está faltando para muitos jovens. Por isso que na nossa regra ou na lei escoteira, nos artigos da lei escoteira, não existe a palavra não. Se você sabe as regras, sabe as leis, e você cumpre ela, você entendeu e aprendeu, então não precisa da palavra não, porque você só vai fazer o correto. E os nossos jovens dentro do movimento escoteiro, parece estranho, mas eles nunca falamos não para ele. Só falamos, esse é o lado correto, esse é o certo. Então, nessa visão, ele vai aprendendo, vai se raizando dentro dele, dentro do caráter dele, essa situação de o que é o correto. Então, ele nunca vai precisar da palavra não. Olha que interessante. E aprende também, além da disciplina, o respeito às autoridades presentes, inclusive os pais, porque tem jovem que não respeita nem os pais. Se ele não respeita os pais, ele não vai respeitar nem semáforo vermelho. Concorda? Verdade. Não é verdade? É uma realidade. É uma realidade. Então, nós temos aí uma leva de jovens que acham que podem fazer o que quiser, totalmente sem limites. A gente chama, né? Nós estamos vivenciando geração Y e já temos a geração Z. É uma geração questionadora, é uma geração que foi criada diferente de nós, que somos a geração X, né, que tivemos pais autoritários, pais exigentes, e a gente acabou fazendo o contrário com os filhos. Aí eles ficaram assim, sem direcionamento, sem limite, e eu acho que essa instituição tem tudo a ver no sentido de ajudar esses jovens a se direcionar e aprender novamente o que é respeito à autoridade. Sim. Uma vez que ele se acha autossuficiente de pensamento, um ser pensante, então ele vai obedecer regras que são justas para ele, nenhuma vai ser injusta. Não, e ele vai entender por que aquela regra está sendo aplicada. E ele vai se sentir mais seguro também, né? Sim. Porque é incrível como eles se sentem mais seguros quando tem alguém comandando a vida deles e direcionando para o bem. Essa diferença entre a nossa fraternidade escoteira e a sociedade. Porque nós somos dentro da nossa fraternidade, nós somos unidos como irmãos. Realmente como irmãos. Que bonito. E quantos jovens fazem parte de um grupo? Qual o limite? Nós vamos colocar assim, cada grupo tem os lobinhos, que é uma alcateia, tem a tropa sênior e o clã. Então, nos lobinhos, são 24 lobinhos. E de qual idade que é o lobinho? De 6... Lobinho bonitinho, né? De 6 a 11 anos. São os lobinhos, que eles vivem no mundo de Mowgli, só fantasia. Mas eles já vão aprendendo com os exemplos, aí eles vão estar divididos, os 24, vão estar divididos em matilhas de 6. Então, são 4 matilhas de 6. Vão aprender a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Olha, cada matilha tem uma cor, que é a cor de lobo, branco, amarelo, preto, marrom. Né? Então, são 24 limites, porque nós adultos, 4, 5 adultos, e nós temos um líder, que o líder dessa matilha se chama Aquelá. Ele que é o líder adulto, que comanda todos os lobinhos, né? E tem os seus assistentes, seus 4 assistentes, 5, 8, a quantidade depende de cada grupo. E esse é o limite de 24, porque nós podemos trabalhar com 24 jovens. Ok. Aí depois dos lobinhos vem os escoteiros, que daí eles formam patrulhas de 8 jovens, aí nós temos um limite de 32, cada patrulha. Nós podemos ter patrulha mista, com meninas e meninos. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se pode menina também. As meninas são essenciais, porque elas têm... São muito bem-vindas? E como bem-vinda, porque a maturidade da menina é um pouco... mais elevada que o homem. Então, ela, na verdade, é mais precoce, né? Justamente, por ser mais precoce, ajuda os jovens a crescerem também, os meninos. Né? E assim, os meninos também... E elas são líderes também? São, não. Então, numa patrulha de 8, como é que nós formamos um líder da patrulha? Os jovens sentam, se reúnem os 8,
E aí eles acham qual é o mais eficiente. Qual é o mais eficiente? É aquela menina? Então ela vai ser a monitora. Aí vai ter o submonitor. Então nós temos no primeiro da fila fica o monitor, que é o líder. E o último é o submonitor, que ajuda a monitora. E no meio estão os jovens, os elementos que a gente fala. Então são em 8. Então todo mundo responde a ela, ou a ele, que for o líder, que está com o bastão da patrulha. E cada patrulha tem o nome de um bicho. Então, dentro da nossa estrutura... Isso é muito divertido também, né? Não, é agradável estar com os jovens. Para eles desejarem voltar no próximo final de semana, né? Sim. Porque o jovem ele tem que ser cativado, não é isso? É justamente... Convencido. Isso. É justamente aí que os adultos são preparados para trabalhar com esses jovens. Para quê? Para ele vir no sábado que vem. Então, esse sábado foi atraente e divertido para ele. Ele aprendeu bastante coisa. No sábado que vem eu vou voltar de novo. E como é que faz para a gente encontrar o grupo correto e o endereço para que a gente possa inscrever os nossos pequenos? Então, hoje, nós temos o www.acheigrupos.com.br. Pronto. Então, www.acheigrupos.com.br. Esse é o site? Vai abrir, a hora que ele abrir, vai aparecer o CEP. Certo. Coloca o seu CEP da sua casa. Pronto, aí vai aparecer na redondeza os grupos mais próximos. Entendi. Olha, muito fácil, né? Olha, eu amei essa entrevista, muito obrigada, João. Tirou inúmeras dúvidas que eu particularmente tinha, e eu acho que são as mesmas dúvidas que o pessoal aí de casa, né, deve ter também. Então, foi muito bom. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos marcar uma nova oportunidade para a gente continuar conversando sobre isso, que eu amei. Olha... É muito interessante, eu não tinha esse conhecimento quando meu filho era pequeno, porque senão ele seria escoteiro. Quem sabe da próxima vez a gente fala do escotismo mundial. Ai, fantástico, muito bom. Obrigada, viu? Tá bom. E olha, não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos para a parte jurídica. E a pergunta que me deixaram é o seguinte, quando a pessoa vive em companheirismo com alguém, olha só, não é casado, e esse alguém falece. A companheira ou o companheiro que ficou, né, que está vivo, tem que sair da casa para poder fazer o inventário dos herdeiros? E aí, como é que fica isso? Está na rua? Está a descoberto? Ou tem alguma lei que protege? Tá bom? Não sai daí, a gente já volta. Voltamos aqui com o nosso programa Viva a Vida, nesse bloco que é específico para tirar dúvidas dos telespectadores, dos internautas na área jurídica. E veio uma pergunta muito interessante, né, pelo YouTube, que a gente tem aí, o programa Viva a Vida, na verdade, é Programa Viva a Vida, Virgínia Machado. Foi deixado lá uma pergunta que é a seguinte, é um caso que eu tenho que comentar com vocês para vocês entenderem. Marido e mulher, na verdade, não eram casados. Eles viviam em companheirismo. Mas, como já dizia minha avó, juntado de boa fé, casado é. Né? Por quê? Porque a união estável, ela se equipara realmente ao casamento. Porém, não tem tanta segurança quanto tem a formalidade que é o casamento. E aí, os companheiros viviam há muitos anos juntos, nunca procuraram formalizar isso através do casamento, e o marido faleceu, o companheiro faleceu. Só que a casa já era dele antes dele começar a morar com essa pessoa. Os herdeiros, então, querendo fazer inventário, pediram para ela desocupar a casa. E aí, como é que faz? E qual é a resposta? Existe um direito que se chama direito real de habitação. Esse direito dá à companheira ou à esposa que não tem a propriedade da casa, que não é dono da casa, o direito de continuar residindo naquele local. Só que existia uma dúvida muito grande se a esposa já tinha isso sacramentado. Mas e a companheira?
Será que também tinha esse direito? E chegou-se então à discussão até a mais alta corte e ficou definido que a companheira também tem direito real de habitação. Ou seja, os herdeiros não podem tirá-la da casa e ela vai poder morar ali enquanto ela for viva, tá bom? Então, pode ficar tranquilo com relação a esse aspecto. Mas a união estável, a gente acabou de falar que a união estável, ela não tem as mesmas garantias, a mesma segurança que o casamento. Por quê? Quando você se casa, existe uma certidão de casamento, existe uma data do início dessa relação. Depois vem o divórcio, ou seja, se houver a extinção do casamento pelo divórcio, vai haver também um papel, uma escritura pública de divórcio, ou um termo de audiência, ou uma sentença judicial decretando ali a extinção do casamento pelo divórcio. Ou um deles vai falecer, o casamento vai se extinguir também pelo falecimento de um dos cônjuges. Mas o que tem a ver a união estável com isso? A união estável, muitas vezes, você não tem a data do início dela. E muitas vezes também não tem a data do final dela, tá? Então, isso acaba prejudicando alguns direitos. Por quê? Porque o regime de bens normal, sem um contrato pré-nupcial ou um contrato mesmo particular entre os companheiros, né? Qual é o regime de bens normal? Se você não falar nada, é o regime da comunhão parcial de bens. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os bens que a pessoa tinha antes do casamento ou antes do início da união estável são só dela. E se ela receber alguma herança, também é só dela. Vão ser comuns, ou seja, vão ser divididos os bens que forem adquiridos onerosamente após o início da união estável ou do casamento. Então, se os dois compraram algum bem, móvel ou imóvel, ou tem conta, dinheiro na conta, na poupança e tudo mais, depois que se casaram, depois que iniciaram a união estável, aí sim é dividido. Uma dissolução da sociedade estável, ou então do divórcio, aí vai ser dividido. Então, se vai dissolver essa união estável ou se vai se divorciar, aí vai haver a partilha de bens. E é por isso que é interessante você ter realmente identificado quando que começou esse relacionamento, porque foi aí que começou o direito de divisão de bens na partilha, tá bom? Espero ter colaborado com as suas dúvidas e se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar no nosso Facebook, Programa Viva Vida, nosso Instagram, Programa Viva Vida, @programa_Viva Vida e no nosso YouTube, Programa Viva Vida, com Virgínia Machado. E eu quero agradecer aqui a Simulação, que é a loja lá no Taubaté Shopping que me veste, o Verso Cabeleireiros, que fica ali no coração de Tremembé, que faz cabelo e maquiagem, e sempre também o carinho da Patrícia Joias, que colabora com todos os acessórios, tá bom? Gente, um beijo para vocês e até semana que vem.